Fala galera, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Estamos mais uma vez aqui com a questão de eletromagnetismo, da série de eletromagnetismo. Tem uma questão aqui que não é muito comumente cair, ela é em provas e enfim no curso. Ela é uma questão de campo elétrico, para a gente saber quanto é o campo elétrico nesse ponto, no ponto P. E isso aqui é uma casca de 1/4, né? 1/4 de esfera. Digamos que aqui eu tenho uma semisfera, e aí eu pego a semisfera e corto ela aqui, eu tenho 1/4, né? E a casca dela, ela tá com uma carga, né, de densidade superficial ρV, uniformemente distribuída, e eu quero saber quanto é o campo elétrico nesse ponto P. Bem, nos exercícios que vocês veem aí no YouTube, normalmente que o pessoal resolve, qual é o campo elétrico no ponto, no caso, no centro de uma semi-esfera, né? No caso com a casca carregada, né? E essa questão aqui a gente resolve por simetria. Basicamente a gente pega uma carga dQ de um lado, outra carga simetricamente ou diametralmente oposta também de outro lado, e a gente faz essa projeção no campo elétrico, né? Um pedaço do campo elétrico DE e o outro pedaço do campo elétrico DE aqui, e a gente percebe que as componentes, né, nessa direção aqui, a gente vai chamar essa direção X, elas se cancelam, né? E a gente só fica com essa componente aqui que é na direção Z. Então a gente vê que o campo elétrico DE nada mais é do que o campo elétrico DEZ. Então o campo elétrico DEZ nada mais é do que DE cosseno de θ na direção AZ. Então, como a gente só quer saber quem é DEZ, o valor, então DE seria dQ sobre 4πε0 vezes R ao quadrado vezes cosseno de θ na direção AZ. Ora, mas quem é R ao quadrado? R ao quadrado é do sistema, chama sistema esférico, né? É a distância do ponto até a carga. Então seria esse R aqui. E aqui o cosseno de θ também é do sistema esférico. Então a gente sabe que dQ é ρS vezes ds, ou seja, a densidade superficial de carga que é dada por Coulomb por metro quadrado, vezes uma área, né, uma área infinitesimal, que no caso ela é em metro quadrado. Você cortar o metro quadrado dá Coulomb. Então dQ é ρS vezes ds. Então dQ é ρS vezes ds sobre 4πε0 vezes R ao quadrado cosseno de θ na direção AZ. Aí a gente integrando isso aqui, a gente vai ter o que? A gente vai ter que na direção Z, que é a direção que ele quer. Se a gente quer na direção Z, a gente ignora essa direção aqui, a gente só calcula o módulo, né? Já que a gente sabe que o ele está na direção Z. Então a gente tem integral, né, no caso uma integral diária de ρS ds sobre 4πε0 R ao quadrado vezes cosseno de θ. A Z já, no caso, não precisa, né? A gente já sabe que é na direção Z. Então a gente calcula essa integral aqui. Tem vários vídeos aí que você pode ver. Então, calculando essa integral, você acha quanto é que é o módulo do campo elétrico e já sabe a direção, né, que esse campo elétrico vai estar. No caso, ele estaria aqui em menos AZ, né? A direção tá indo aqui para baixo, mas enfim, é uma questão bem batida, tem até nos livros a resolução e tudo mais. A grande questão é você entender a álgebra vetorial e tentar fazer essa questão aqui, que é de 1/4 de esfera. A gente vai fazer com o mesmo princípio, vai pegar uma carga dQ aqui, vamos projetar o campo elétrico no ponto P e vamos ver o que é que acontece. Então a gente pega aqui o campo elétrico DE aqui, que ele está vindo proveniente dessa carga. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí a gente vai ter duas componentes. Vamos ter a componente DEZ nessa direção e nós vamos ter a componente DER nessa direção. DR por quê? Se a gente for observar aqui essa figura e a gente fizer a projeção dos eixos x, y, z aqui, se a gente colocar z aqui, colocar x aqui e colocar
y aqui, a gente vai observar que dr nada mais nada menos que é o r do sistema cilíndrico. Então esse r menorzinho. O r grande, eu vou chamar até essa distância aqui, ó, de r, ela é do sistema esférico. Então a gente vai calcular aqui no caso quem é o nosso dE, que é esse vetor aqui. Ele é nada mais nada menos que a soma de dEz mais dr. Observa que dr agora não vai ser cancelado, né? Como no caso foi esses vetores aqui, ó. Eu não vou ter vetores opostos, né? 2 a 2. Então dE vai ser esse valor aqui. Então dE é igual a módulo de dE vezes. Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Esse ângulo aqui é o ângulo θ de que sistema? Sistema esférico. Então a gente tem um θ aqui também. Então o nosso DZ, que está relacionado a esse vetor aqui, ele é dE cosseno de θ na direção AZ, mais o nosso dr é dE seno de θ na direção AR do sistema cilíndrico. Então o nosso dE, no caso, ele é esse aqui. Então a gente pode colocar em evidência que esse dE, então vai ser dE cosseno de θ na direção AZ mais seno de θ na direção AR. Vou integrar esses dois termos, então eu vou ter o nosso E, que ele tem duas direções, né? Ele tem direção em AZ e em AR. Então dE quem é? dQ sobre 4π ε0 vezes a distância do ponto até a carga. No caso é esse R aqui de coordenadas esféricas, esse R grande, que é integral, né? Integral de área. E aqui eu vou ter cosseno de θ na direção AZ mais seno de θ na direção AR. Pronto, aqui é o que a gente tem aqui. Veja agora que a gente tem R, sistema esférico, AZ, sistema cilíndrico, AR, sistema cilíndrico, ou seja, temos uma mistureba aqui, né? Fora que o dQ a gente vai resolver, né? O dQ a gente já sabe que dQ é igual a ρs vezes ds. Então a gente sabe que é igual a integral de volume de ρs ds sobre 4π ε0 vezes r ao quadrado, cosseno de θ na direção AZ mais seno de θ na direção AR. Então a gente precisa resolver qual sistema a gente vai utilizar para resolver essa questão. O sistema melhor, já que esse aqui é um quarto de esfera, eu aconselho fazer pelo sistema esférico, né? É bem óbvio a questão, mas pode ser feito pelo sistema cilíndrico? Pode também, mas eu escolhi fazer pelo sistema esférico. Então como é que a gente faz? A gente precisa transformar esse vetor no sistema esférico, transformar esse vetor também no sistema esférico. Então vamos lá, o ds a gente vai pegar pelo sistema esférico. Então a gente vai fazer integral dupla, né? Quem é que não varia no caso nessa configuração aqui? O R, né? O R é sempre o mesmo. Tanto ele indo para cá, quanto ele indo para cá, ele indo para cá, ele indo para cá. Ele é um valor constante. Então quem vai variar só é θ, que vai de 0 a π sobre 2, e φ, que vai de 0 a π, né? Já que ele vai de 0, vou considerar que aqui é o nosso 0, e ele vai fazer só uma volta, ele vai até π. Então ele vai de 0 a π. Então aqui é ρs vezes ds. Aí eu tenho r seno de θ dθ r dφ. Isso aqui é o elemento de área no sistema esférico. 4π ε0 vezes r ao quadrado vezes cosseno de θ na direção AZ mais seno de θ na direção AR. Então aqui a gente vai cancelar, né? Ó, r ao quadrado vai embora com r e vai embora com r. Você perceba que não depende de r, né? Essa integral. Observa agora que a gente não pode resolver nenhum tipo desses integrandos aqui, porque a gente precisa transformar primeiro esses vetores aqui, ó, o vetor AZ e o vetor AR. Veja que o vetor AZ, de alguma forma, ele não depende de φ, mas você vai perceber que o vetor AR depende. Então como é que a gente relaciona, por exemplo, o AR ou AZ no sistema de coordenadas R, θ e φ, que é o sistema esférico? Então, o nosso AZ, se você for observar, aqui nesse ponto,
Você pode observar que o AZ, vou dar um zoom aqui, o nosso AZ, veja que o R, o AZ é na verdade o que? Nosso AZ é R vezes o cosseno de θ. Esse valor é a mesma coisa da gente pegar o nosso R, não, na verdade, o nosso AR, né? Que é o vetor unitário na direção AR, vezes o cosseno de θ. Veja que o vetor AR seria esse vetor aqui, ó. Vou colocar até de outra cor para melhorar. Aqui, ó. Nosso AR é esse vetor aqui. Então o AZ, ele é na verdade o AR cosseno de θ. Aí tranquilo. Então o AZ é o nosso AR do sistema de coordenadas esféricas cosseno de θ. E quem é o nosso AZ? Veja que não, nosso AR, desculpa, nosso AR. AR no sistema cilíndrico, né? A gente está no cilíndrico aqui, ó, cilíndrico. Quem é o nosso AR? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem o AR, tem o ARzinho, o ARzão e o AZ. Então a gente tem o nosso ARzinho, nós temos o nosso ARzão e nós temos o nosso AZ. Veja que aqui eu tenho θ entre eles. Então, se o nosso AR é o nosso AZ cosseno θ, ou melhor, o nosso AZ é o AR cosseno θ, então o nosso AR vai ser igual a AR grande seno θ. Então, aqui o nosso ARzinho é o nosso AR vezes seno θ. Então, a gente vai pegar esses valores aqui e vamos substituir. Esses valores aqui, vamos substituir aqui, ó. Vamos substituir em AZ e vamos substituir em AR. E agora sim vamos resolver a integral. Veja que ambas as integrais, tanto a R quanto a Z, elas, de fato, elas não dependeram de φ, né? Na verdade, elas dependeriam de φ se a gente colocasse os vetores AY e AZ, tá, gente? Na verdade, o AR depende de φ sim, mas em relação aos vetores AY e o vetor AX e o vetor AY. Né? Se a gente for observar aqui, pegar esse plano, né? Pegar o plano XY aqui embaixo, eu tenho Y, eu tenho X, e aí digamos que eu tenho o AR aqui para X, né? Então aí eu tenho AR, eu tenho seno φ na direção AY, mais cosseno φ na direção AX. Então realmente ele dependeria de φ se a gente relacionasse os vetores em coordenadas retangulares. Então a gente tem a integral de π de 0 até π, e aqui eu tenho a integral θ de 0 a π sobre 2, e aqui eu tenho ρs vezes seno de θ dθ dφ sobre 4πε0, os r já foram embora, e agora eu tenho cosseno de θ vezes quem é um AR, quem é um AZ, AR grande, cosseno de θ, mais seno de θ, vezes quem é o nosso ARzinho pequeno, AR grande, seno de θ. Olha que legal. A gente vai ver, ó, seno, vamos resolver aqui, ó, ninguém depende de φ, então aqui φ no caso é até π, né, não é 2π não. Então aqui eu vou ter π vezes integral de 0 até π sobre 2, ρs vezes seno de θ dθ sobre 4πε0 vezes, aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de θ na direção AR grande mais seno ao quadrado de θ direção AR grande. Aqui não é nenhuma novidade que isso aqui vai dar 1, né? Quando eu botar o AR em evidência. Então aqui eu vou ter π, eu vou botar 4πε0 fora da integral, ρs também, que é constante. Aí eu vou ter integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ dθ na direção AR. Que corta, eu vou ter ρs sobre 4ε0 vezes esse seno aqui, ó. Essa é a integral desse seno. Integral de seno, todo mundo sabe que é menos cosseno de θ de 0 a π sobre 2 na direção AR. Então isso aqui é ρs sobre 4ε0. Aqui é integral, vou ter integral de menos cosseno de π sobre 2 mais cosseno de 0 na direção AR. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1. Logo a integral é ρs sobre 4ε0 na direção AR.